Uma marca de creme dental afirma que seu produto destruirá mais tártaro do que qualquer produto já feito. Um político lhe diz que seu plano criará mais empregos. Estamos tão acostumados a ouvir esses tipos de exageros em publicidade e política que podemos nem mesmo piscar um olho. Mas e quando a afirmação é acompanhada por um gráfico? Afinal, um gráfico não é uma opinião. Ele representa números frios e duros. E quem pode discutir com eles? Ainda assim, como se vê, existem muitas maneiras de gráficos poderem enganar e manipular abertamente. Aqui estão algumas coisas para ficar atento. Neste anúncio de 1992, a Chevy afirmava fabricar os caminhões mais confiáveis da América usando este gráfico. Não apenas mostra que 98% de todas as caminhonetes Chevy vendidas nos últimos 10 anos ainda estão na estrada, mas parece que elas são 2 vezes mais confiáveis que as caminhonetes Toyota. Isto é, até você dar uma olhada mais de perto nos números à esquerda e ver que o número para a Toyota é de cerca de 96,5%, a escala só vai entre 95% e 100%. Se fosse de 0% a 100%, seria assim. Este é uma das formas mais comuns de gráficos deturparem dados, distorcendo a escala, aumentar uma pequena parte do eixo, e exagera uma diferença quase indetectável entre as coisas que estão sendo comparadas. E é especialmente enganador com gráficos de barras, pois assumimos que a diferença no tamanho das barras é proporcional aos valores. Mas a escala também pode ser distorcida ao longo do eixo X, geralmente em gráficos de linhas que mostram algo mudando com o tempo. Este gráfico, que mostra o aumento do desemprego americano de 2008 a 2010, manipula o eixo X de 2 maneiras. Primeiramente, a escala é inconsistente, comprimindo o período de 15 meses após março de 2009 para parecer mais curto do que os 6 meses anteriores. Usar pontos de dados mais consistentes apresenta uma imagem diferente, com a perda de empregos diminuindo até o final de 2009. E se você se pergunta por que eles estavam aumentando em primeiro lugar, a linha do tempo começa imediatamente após o maior colapso financeiro dos Saddam Sands desde a Grande Depressão. Essas técnicas são conhecidas como cherry picking. Um intervalo de tempo pode ser cuidadosamente escolhido para excluir o impacto de um grande evento logo fora dele. E selecionar pontos de dados específicos pode ocultar mudanças importantes entre eles. Mesmo quando não há nada de errado com o próprio gráfico, omitir dados relevantes pode dar uma impressão enganosa. Um gráfico de quantas pessoas assistem o Super Bowl a cada ano faz parecer que a popularidade do evento está explodindo, mas não está levando em conta o crescimento da população. As classificações realmente se mantiveram estáveis porque, enquanto o número de fãs de futebol aumentou, a sua participação no total de espectadores, não. Finalmente, um gráfico não pode te contar muito se você não sabe a total significância do que está sendo apresentado. Ambos os gráficos a seguir usam os mesmos dados de temperatura do oceano dos Centros Nacionais de Informação Ambiental. Então, por que eles parecem dar impressões opostas? O primeiro gráfico traça a temperatura média anual do oceano de 1880 a 2016, tornando a mudança parecer insignificante. Mas, na verdade, um aumento de até meio grau Celsius pode causar uma enorme perturbação ecológica. É por isso que o segundo gráfico, que mostra a variação média da temperatura anual, é muito mais significativo. Quando bem utilizados, os gráficos podem nos ajudar a intuir dados complexos de forma intuitiva. Mas como o software visual tem possibilitado o uso mais amplo de gráficos em todas as mídias, também os tornou mais fáceis de usar de forma descuidada ou desonesta. Então, da próxima vez que você ver um gráfico, não se deixe levar pelas linhas e curvas. Olhe para as etiquetas, os números, a escala e o contexto, e pergunte que história a imagem está tentando contar.